A gente finalizou o vídeo da semana passada dando uma volta de testes no Fusquinha. Como eu tinha comentado, esse Fusquinha ele chegou em coma, ele chegou no guincho por conta de um problema elétrico que ele tinha. Aparentemente a bateria está segurando carga, está tudo em ordem, o dínamo funciona perfeitamente, o sistema de carga está tudo resolvido. Quando a gente dá uma volta no carro, a gente consegue definir aonde estão os problemas e quais são os próximos passos que a gente vai ter que abordar. O Lucas me pediu para que eu fosse bastante objetivo na questão da identificação dos defeitos e não deixasse nada para trás, porque ele quer deixar esse Fusquinha 100% para poder colocar à venda. E aproveitando que a gente deu uma volta, o que mais eu considerei o ponto negativo do Fusquinha foi a questão dos freios. Porque claramente quando você pisa no pedal, o carro dá uma segurada e o pedal fica travado. Então eu imagino que alguma das rodas está travando. Como a gente acabou de voltar do vídeo da semana passada, fica bastante fácil a gente fazer um exame rápido aqui, você não precisa ser um especialista. Então, com bastante cuidado, eu vou colocar a mão primeiro no pneu, tá? E depois eu vou aproximando do centro da roda para eu perceber a temperatura dela. Qual que é a temperatura certa, Tonela? Não existe uma temperatura certa. O que você vai fazer é comparar um lado com o outro, o lado a dianteira, o lado direito do lado esquerdo e a traseira a mesma coisa, porque a temperatura vai depender não somente da regulagem e do estado do sistema de freios, como da temperatura externa e do jeito que você veio dirigindo. Então aqui eu tenho uma referência de temperatura que, pela minha experiência, eu diria que é o que eu esperava depois dessa pequena volta que a gente deu. E a gente vai fazer a mesma coisa nas outras rodas do Fusquinha. Olha, essa daqui eu não consigo nem ficar com a mão aqui em cima. Isso indica que deve estar pelo menos 70 graus. Enquanto as outras eu estimo algo entre 35 e 40 graus. As duas de trás estão mais ou menos na mesma temperatura, mas se existe uma roda prendendo, é essa daqui da frente. Então, antes da gente começar a mexer na parte de freios, que eu vou precisar levantar o carro e dar uma boa examinada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a limpeza do carburador e a regulagem do platinado. Esse belo motorzinho 1200 é alimentado por um carburadorzinho 28 PSI. E o que eu vou fazer agora é uma coisa que a gente já cansou de mostrar, já cansou de fazer. Ele é muito parecido com o PIC 30. Eu vou soltar o carburador daqui e a gente vai dar uma limpada nele. Como o foco principal do vídeo eu pretendo que seja a questão dos freios, que é o que realmente está incomodando, a Bianca vai fazer uma filmagem bastante dinâmica aqui da limpeza, porque não tem nada, absolutamente nada, que a gente já não tenha mostrado para vocês. Se aparecer alguma particularidade inédita, certamente que a Bianca eu vou parar e vou explicar. Caso contrário, vocês vão ver uma limpeza num ritmo acelerado. Bom, o carburador já foi limpo, já está previamente ajustado aqui. Troquei o giclê de lenta porque ele na verdade tinha uma modificação, como que eu diria, incomum, tá? Eu acho que o motor não estava funcionando muito bem, o cara achou que ele deveria fazer esse corte. Na verdade esse corte na pontinha do giclê é a mesma coisa que você tirar o giclê de lenta. Então esse era um dos motivos pelo qual a gente sentia um cheiro muito forte de gasolina com o motor sem funcionar. Antes da gente montar o carburador, esse era o fio que é do distribuidor até o negativo da bobina, tá? Eu já estou preparando ali, já estou limpando, já troquei o platinado, já estou tentando ajustar o ponto e a gente vai ajustar um ponto de uma forma diferente hoje. Mais do que mostrar uma regulagem de fundo de quintal para vocês, o meu objetivo é sempre dar uma independência de raciocínio para vocês. Vocês não precisam ter as mesmas ferramentas que eu ou de que ninguém para poderem colocar literalmente a mão na massa, seja num
Fusca 1962, seja num carro 2016. Tá? E para isso, mais do que ferramentas, você precisa do quê? Você precisa dos conceitos básicos. Então eu estava ajustando aqui o platinado, não tem por que a gente mostrar isso de novo. O platinado aqui é aquele do tampa baixa, porque esse é um distribuidor Porsche, Porsche que eu digo, aquele modelo de ferro antigo, tá? É vácuo centrífugo, então ele tem a tampa alta e ele usa o platinado do modelo tampa baixa. Esse fiozinho verde é um que eu fiz para substituir aquele fio vermelho que estava muito esquisito, tá? Então chega o momento da gente fazer o ajuste do ponto. Uma vez que eu estava com essa ferramenta no carro, desde o momento do diagnóstico do regulador de tensão, aqui a gente tem um voltímetro, tá? Eu diria um frequencímetro, porque seria o contador de voltas aqui, o RPM, e basicamente é só isso. Ele tem um amperímetro também, coisa que aquele meu da Sun não tem. Eu vou mostrar aqui. Bianca, só uma atenção para esse analisador. Aqui é o amperímetro, então você coloca na escala de corrente e você consegue medir uma corrente de até incríveis 100 amperes. Então você consegue saber a carga ou a demanda do seu sistema elétrico em qualquer situação. E o amperímetro, ao contrário de ser uma garra no negativo, uma garra no positivo, você abre o circuito e monta o amperímetro em série, normalmente no alternador, tá? Ainda que seja uma ferramenta muito sofisticada, considerando ainda que esse projeto deve ter quase que mais de 40 anos, é uma ferramenta extremamente simples, só que ela não tem um ohmímetro, ela não tem como medir a resistência. Eu já mostrei para vocês várias vezes como você pode medir a resistência na escala de continuidade do multímetro, aquele que toca a buzininha. Você consegue rapidamente ajustar o ponto, colocando uma ponta de prova na carcaça do motor, a outra ponta de prova nesse fio que a gente acabou de fazer, no fio que pega o sinal do platinado. Muito bem, eu tenho uma limitação séria de ferramentas, mas uma delas nunca me abandonou, que foi o meu cérebro, tá? Então eu vou usar o meu voltímetro como ferramenta de ajuste do ponto de ignição. E como? Isso é muito simples. No lugar de eu pegar o ohmímetro, que seria o multímetro na escala de resistência, colocar entre carcaça do motor e aqui esperar dar zero de resistência, que é o momento que o platinado está fechado, eu tô usando uma outra alternativa. Soltei o fio do negativo da bobina, tá? Girei a chave no contato. Sem esse fio aqui você não tem risco de aquecer a bobina, risco de nada. Liguei o meu positivo do meu voltímetro no 15, mais conhecido como positivo da bobina. Ajustei previamente a folga do platinado da forma que eu quero. Então, qual é a minha situação? Contato fechado do platinado seria o bip do multímetro, tá? Ou seja, você não tem você tem uma tensão entre esse fio, porque ele está aterrando, e o positivo. No caso da resistência, você teria uma continuidade daqui até a carcaça do motor. Veja que são grandezas quase que complementares. A resistência é uma coisa, a tensão é outra. Uma vai interagir com a outra num circuito elétrico, tá? Aqui a gente está trabalhando só com a tensão. Então eu tenho 12 volts aqui sempre. Eu posso ou não ter terra aqui, que vai ser o retorno dos meus 12 volts, no momento que o platinado estiver fechado. No momento que o platinado abrir, eu não tenho mais esse referencial aqui. Mostra aqui, Bianca, e mostra a minha mão aqui. Eu deixo de ter esse referencial e a tensão desaparece. Significa o quê? Que entre esse ponto e o positivo da bobina, eu deixei de ter tensão. Por quê? No caso aqui, porque eu desconectei a garra. E se no lugar de desconectar a garra, o platinado abrir? Vamos ver o que acontece. Então, aqui é mais uma, vamos dizer, uma dica rápida de libertação de conceitos para que você consiga
com uma ferramenta diferente, ou caso você queira ostentar para o seu cunhado, você pega o seu multímetro. O seu cunhado assiste meus vídeos também. Aí ele vai mostrar, ele vê que você comprou um fusquinha, ele vai lá mostrar para você na escala de continuidade. Eu vi um vídeo de um cara, um baixinho cabeludo na internet, eu vou mostrar como é que ajusta. Aí você assiste, faz aquela cara de paisagem e falou, agora eu vou mostrar outra forma de você ajustar com a mesma ferramenta. Coloca na escala de corrente de tensão contínua e faz exatamente esse ajuste. Aqui é bacana porque a gente tem o ponteirinho. Então, conforme eu for girando aqui a polia, vai chegar um momento que o platinado vai abrir, ó lá, e a tensão cai. Voltando, eu estou girando a polia no sentido horário. No momento que o platinado abrir, ó lá, a tensão caiu. Eu estou em torno de 5 graus, então eu vou adiantar ele um pouquinho. A Bianca não precisa se preocupar, a marca da polia está aqui, tá? Então agora eu vou... Agora já ficou demais. Ó lá. Mais uma vez, vamos ver. Pronto, eu estou em torno de 12 graus, mais ou menos. E eu considero isso o ideal. Então, é um ajuste do ponto como qualquer outro. No lugar da gente usar o multímetro na escala de continuidade, você pode usar o seu multímetro na escala de tensão contínua. Você vai conseguir exatamente o mesmo resultado que a gente. Única dica, da mesma forma que no caso quando você vai medir com a continuidade, você tem que soltar esse cabo do negativo da bobina. Vamos dizer, o que pode ser considerado uma desvantagem é que no caso de vocês usar a escala de tensão, que é o que a gente está fazendo, você precisa ligar a chave no contato para que você tenha aqui o positivo da bateria. Tá certo? Tá nada, tem outra forma de você fazer isso. Soltei o positivo e tirei a chave do contato. E por quê? Porque ainda que eu tenha um voltímetro e goste muito de ostentá-lo, eu sou muito preguiçoso. Então no momento que eu vim aqui para trás do carro, eu relutei em levantar de novo, ir lá girar a chave no contato, aquela coisa toda. Mas eu fiz isso para mostrar que esse é o procedimento normal. E na maioria dos Fuscas você vai ter que fazer isso. Nesse em particular não, e por um motivo muito simples. Mostra ali o regulador, Bianca. O regulador que a gente trocou a semana passada, ele tem um B+, aqui, tá? O B+, é mais conhecido como a bateria, o positivo da bateria. Então agora eu voltando o multímetro, ó lá, eu tô sem, quer ver uma coisa? Eu tô sem tensão nenhuma no 15, que é o pós-chave aqui, ó. Sem tensão nenhuma, mas por outro lado, aqui eu tenho a ligação direta com a bateria. Então aqui eu consigo ajustar o ponto da mesma forma, sem girar a chave no contato. Nesse momento a gente empata vamos dizer, a complexidade do ajuste, seja com o ohmímetro ou com o voltímetro. E por que eu estou falando tudo isso? Simplesmente para que você desperte para as possibilidades que existem de você atingir o mesmo resultado, que é a regulagem, o mesmo objetivo, com ferramentas diferentes, com abordagens diferentes. Não adianta amanhã você fazer esse procedimento e alguém virar para você e falar: tá errado, você tem que colocar no 15, porque eu vi no vídeo na internet que o cara ligava e colocava no 15. Não, você tem que entender o propósito de eu girar a chave no contato. Era para ter 12 volts aqui. Eu tenho 12 volts ali, eu não preciso girar a chave. Então, não existe o certo e não existe o errado. Existem conceitos. Os conceitos você assimile ou não, eles vão continuar sendo verdadeiros. Tá? A questão é, quanto mais conceitos você assimilar, mais fácil você consegue atingir o seu objetivo. Então agora a gente terminou de ajustar o ponto aqui, eu só parei para fazer essa observação, vou montar o carburador.
Bom, o motor não está muito quente, eu simplesmente dei uma pré-ajustada aí, percebo quando a gente acelera que ele dá uma pequena falhadinha. Não sei se é o volume injetado aqui ou se a gente vai precisar mexer no ponto. Mas isso a gente vai fazer no momento que a gente for andar. Então a gente já ganhou tempo aqui, onde eu gostaria de ter adiantado mesmo. E agora a gente vai para o ponto principal, que é a questão dos freios. Eu e a Bianca, a gente levantou o carro para poder fazer uma avaliação no freio. E pelo estado até mesmo da suspensão, a gente percebe que foi mexido há pouco tempo nessa área aqui do Fusquinha. Então fica, como é que eu posso dizer, fica meio difícil você saber qual abordagem tomar, porque, por exemplo, esse tambor de freio está pintado de preto, do lado de lá também está. Aparentemente foi colocada uma suspensão nova, mas esse tambor aqui, que é justamente a roda que está esquentando, ele está travando. Então um teste que você pode fazer para perceber se ele está travando, agora que ele está sem a roda, é o que eu vou mostrar agora. Estou aqui no cockpit, vou pisar algumas vezes no freio. Cada vez que eu pisar no freio, teoricamente o tambor de freio deve travar. No momento que eu tirar o pé, ele tem que estar livre da mesma forma que ele estava ali, porque aquela era a situação de repouso. Então, ó, vou bombear algumas vezes, eu vou dar a volta por trás da Bianca e já tá duro de virar. Então aqui, o do lado de lá, a gente já tinha feito esse teste antes de começar a gravação, para ficar mais objetivo. O do lado de lá ele volta normal. Então, você tem aqui duas possibilidades. Se os dois travassem ao mesmo tempo, você apostaria primeiro no cilindro mestre, tá? Somente esse está travando. Eu não estou dizendo que a gente vai finalizar usando a minha primeira abordagem. Pode ser que a minha primeira abordagem seja insuficiente e a gente parta para a segunda. Qual é a primeira abordagem? A troca dos flexíveis. E por quê? Porque às vezes o flexível se degrada por dentro, solta um pedacinho de borracha, o fluido consegue passar para cá e ele demora um pouco para voltar. Isso é uma experiência própria que eu tive com a minha Brasília. Um belo dia, o freio ficou duro, começou a sair fumaça da roda, ferveu o fluido e ela, antes de ferver, ela começava a puxar para um lado. Então achei que era a pinça, que eu ia ter que comprar uma pinça, mas enfim, não era. Era só o flexível entupido. Então não tem como você, olhando as peças assim, imaginar ou ter certeza qual peça que é. Se a gente fosse uma oficina fast food, claro, já ia trocar tudo e cobrar tudo do dono do carro. Na verdade, aqui a gente quer fazer o reparo objetivo. E por que isso? O Fusquinha não estava em coma, o Fusquinha roda regularmente uma vez por mês, então não seria o caso de, vamos dizer, condenar o sistema de freios igual a gente fez com o Quindim, igual a gente fez com o 68. Aqui a gente precisa observar o funcionamento das peças e tentar identificar aonde está o problema. E sempre, na revisão dos freios, a sequência de preventiva para mim é fluido, tá? Se não for suficiente, flexível, tá? E aqui está bastante claro para mim que flexível é obrigatório. Então, antes da gente desperdiçar o fluido, eu vou trocar o flexível. Pior cenário, pode ser que não seja flexível, pode ser que seja o cilindro da roda. Aí o que a gente vai ter que fazer? Comprar dois, o desse lado e daquele, porque sempre que você faz de um lado, tem que fazer do outro. E aí fazer novamente, fazer a troca e vai ter que fazer novamente a sangria. Bom, Bianca, vamos lá buscar as peças então. Eu e a Bianca acabamos de buscar os flexíveis e o fluido. Então, relembrando, a gente já mostrou isso em muitos detalhes em muitos outros vídeos. Eu acho que como esse vídeo é um vídeo de, vamos dizer assim, de linha de raciocínio, não faz sentido eu ficar mostrando o que eu estou apertando, o que eu estou soltando. Então, relembrando, para que a gente troque o flexível, primeiro a gente precisa soltar aqui a parte interna, tirar aquela travinha, soltar o caninho de metal, para que a gente consiga girar o flexível como um todo aqui do cilindro da roda. Então a gente vai fazer isso rapidamente dos dois lados para poder fazer a sangria e finalmente
ter certeza se o problema está isolado no flexível ou se infelizmente a gente vai ter que trocar os cilindros de roda. Bom, a Bianca me ajudou aqui porque a gente está numa luta contra a rotação da Terra, porque está escurecendo. E a gente, como todos os dias, a gente perdeu essa batalha. O que a gente quer mostrar enquanto tem luz é que o reservatório do fluido é de metal e ele fica preso aqui na carroceria do Fusquinha, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado nos Fusquinhas mais modernos. Eu fiz um teste rápido com a Bianca, a gente já sangrou as 4 rodas e o pedal está relativamente baixo, mas aparentemente a gente tem freio, aparentemente. E o mais importante, está girando livre agora. A Bianca apertava, na hora que ela tirava o pé, ele já girava livre. Então eu acredito que a gente pode montar, mas isso a gente só vai conseguir dar uma volta amanhã. Depois que a gente parou as filmagens ontem, eu e a Bianca, a gente fez mais um teste no pedal e realmente quando você segura, ainda que a gente tenha sangrado as 4 rodas, quando você bombeia e segura o pedal com pressão, ele vai abaixando devagarinho. Então esse é um possível indício de que o cilindro mestre tá desgastado. E esteticamente, como pela aparência, a gente percebe que ele é antigo, então a gente também não vai correr riscos desnecessários. Hoje cedo eu fui, já comprei um novinho e a gente vai fazer a troca rapidinho da peça nesse momento. Cilindro mestre já trocado, não tem segredo, a gente já mostrou esse procedimento várias vezes. Fizemos a sangria rapidamente com a maravilhosa garrafinha mágica e como boa parte do fluido aí já era nova, então foi simplesmente deslocar o fluido novo que a gente que desceu por gravidade até o cilindro mestre, até que ele saísse em cada uma das rodas. O pedal ficou bem diferente do que estava, está aparentemente bem mais firme, mas no entanto o curso dele tá excessivo, ele ainda está muito baixo. As lonas aqui estão bem reguladas, não tem nenhuma outra variável aqui na parte da frente. Para fazer subir um pouquinho mais o pedal, o que a gente vai fazer? Quando a gente descer a frente, eu vou levantar a traseira ali, vou fazer rapidamente o ajuste da distância das lonas. Antes disso, a gente vai dar uma verificada na caixa de direção se dá pra gente tirar um pouquinho de folga. Bom, esse Fusquinha tem um charme todo especial. Além dessa parte aqui, ela ser diferente dos Fusquinhas que a gente está acostumado, aparentemente uma coisa construída de forma mais simplificada do que as mais novas, que são todas estampadas. Essa daqui ela tem ângulos retos, foi dobrada aí de uma forma bastante objetiva. Então a gente tem uma tampa bem maior do que no caso das outras carrocerias, onde a gente tem acesso aqui à caixa de direção, que é uma caixa de direção bastante antiga. Também a gente percebe até o formato diferente. De qualquer forma, a gente consegue fazer o mesmo tipo de ajuste que na outra, ou pelo menos tentar fazer o ajuste. Bianca me perguntou o que tem atrás dessa tampinha. E não tem absolutamente nada. E qual será que é o motivo disso? O motivo é bastante simples. Essa carroceria provavelmente ela segue o modelo alemão dos anos 50 e que já era prevista a carroceria para que ela servisse tanto num Fusca com o volante do lado esquerdo, como a gente está acostumado, como na situação de um Fusquinha inglês para exportação para Nova Zelândia, para Austrália, enfim. Não sei se eles foram de fato exportados para todos esses lugares, mas para todos os países que tinham o volante do lado direito, existia a possibilidade do Fusquinha vir com o volante do lado direito e naturalmente a caixa de direção estaria nessa posição aqui. Então provavelmente era uma carroceria universal que servia para todas as situações ali. E o que eu vou fazer agora é o que vocês já cansaram de ver. Vou fazer a regulagem ou pelo menos tentar
vou fazer a regulagem do setor. E o setor é a única coisa que a gente consegue regular. Como, Tonela, solta a contraporca e só tenta pelo menos encostar esse parafuso para ver se você consegue minimizar a folga. Uma curiosidade, mas quase que intuitiva, mas que eu entendo que faça algum sentido, é que esse buraco é muito grande para o propósito da gente regular a folga na caixa de direção. Se você observar, a gente consegue usar a ferramenta, não vou dizer que ela é original do 62, mas ela é original do 72, tá? Então você consegue usar essa ferramenta sem nenhum obstáculo. No caso do 72, você já não tem esse acesso, você precisa usar uma chave 17 e com um jeito para conseguir movimentar. No caso dos fusquinhas da década de 80, existe uma tampinha, mas é uma tampinha tão pequena que você vê a caixa, mas você não consegue quase que colocar a chave. Você precisa, o caso o Fusca Espetacular, o 86 do William, tá? Você precisa de quase ser um contorcionista para alcançar o parafuso. Então pequenos ajustes que na década de 60 não somente eram possíveis, mas eram recomendados que o dono fizesse, com o passar dos anos aí, a própria construção da carroceria, e isso não foi certamente o caso não foi ao acaso, foi uma coisa pensada pela Volkswagen, eles acabaram restringindo um pouco o acesso a esse parafuso, porque provavelmente faziam mau uso do parafuso. Qualquer folga que existia na suspensão dianteira castigavam o parafuso além da medida e acabavam colocando um problema que anteriormente não existia. Olha, eu estou só encostando ele encostou nessa posição. Eu não vou forçar ele mais do que isso, o volante está virado para frente. Vou apertar a contraporca e eu tenho certeza que talvez não acabe a folga, mas vai diminuir em relação àquilo que o Fusquinha chegou. Já baixei a frente do carro e ainda que eu tenha conseguido sangrar as duas rodas traseiras usando a garrafinha mágica e colocando a mão por cima ali, e consegui fazer isso de uma forma muito rápida, mas para regular as lonas eu preciso levantar o carro. Então uma etapa que você jamais pode passar despercebida: você não sabe quais parâmetros a última pessoa que mexeu usou no momento de fazer o ajuste das lonas, das sapatas, do cabo do freio de mão. Então ainda aqui na frente você só tenha as rosetinhas, aqui atrás, além da regulagem das rosetinhas, você tem a possibilidade do cara tentar compensar uma folga, e isso é mais comum do que a gente imagina. O pedal tá baixo, tá indo lá quase que totalmente para baixo. O que o cara faz? Ele vai ter que colocar o macaco embaixo do carro, levantar, girar uma rosetinha para um lado, para o outro. Aí ele fala: não, eu sou muito experiente, vou fazer uma coisa diferente. Ele vai na alavanca do freio de mão e rosqueia um pouco os dois cabos do freio de mão. Com isso ele coloca uma pré-carga ali no mecanismo, e aparentemente ele tira a folga do mesmo jeito. Quando você pisa aqui no pedal, ele tirou a folga. O que está errado nisso? Boa parte da pressão do freio inicial para compensar a folga que tinha, ela recai sobre todo o acionamento do freio de mão. Então isso não é legal. Então o que a gente fez? Eu vim aqui na alavanca, a Bianca vai aproximar, e não me deixei enganar por essa possibilidade. O que eu fiz? Eu soltei as duas porcas que prendem cada um dos cabos e afastei os cabos para que eu não corresse o risco de fazer uma regulagem das rosetinhas com já um pré-ajuste dali dos cabos do freio de mão. Depois que eu regular ali, a última regulagem do freio, aí sim é a porca do cabo do freio de mão, para que o carro, quando você puxar o freio, ele fique parado, inclusive numa subida ou numa descida. Eu já fiz a regulagem das sapatas na roda traseira esquerda, e agora a gente veio fazer aqui na traseira direita, e com uma surpresa bastante interessante. Enquanto a gente pegou nas duas dianteiras e na traseira esquerda as rosetinhas, a rosca das rosetinhas na metade do curso, essas daqui elas estão completamente recuadas, e provavelmente
no momento que a pessoa foi fazer a regulagem, aconteceu aquilo que a gente acabou de falar. Ela tirou a folga ali no cabo do freio de mão, porque esse cabo estava muito mais esticado do que do lado de lá. Agora ela está completamente solta. Claro que você não vai girar ela com a mesma facilidade da dianteira, porque você está movimentando aí o semi-eixo, está movimentando as planetárias em torno do diferencial ali. Então você tem uma carga mecânica aqui, mas você tem que saber identificar o que é a carga mecânica natural do câmbio e o que é o freio pegando aqui. Então agora eu vou fazer a regulagem correta das lonas aqui dessa roda, que ainda que ela não estivesse esquentando, provavelmente foi essa roda, por conta dessa regulagem errada, feita pelo cabo do freio de mão e não por aqui, que acabou desestabilizando o conjunto e faz com que o pedal fique tão baixo do jeito que a gente estava notando. Ele subiu, mas ele subiu proporcional à regulagem que eu fiz ali atrás, tá? Porque a frente já estava regulada, ele estava muito baixo. Essa traseira aqui estava na altura certa, mesmo eu soltando o cabo aqui. Mas o grande segredo foi no momento que a gente regulou a traseira direita. Aí o pedal subiu um pouco. Mas ainda assim, ele não está numa altura que eu considere ideal ou que vai passar segurança, seja para o dono ou seja para o futuro comprador. Então, quando você já fez todos os recursos que a gente fez aqui e não resolveu a tortura do pedal, você vai partir para a última das regulagens. A última regulagem é justamente aqui no pino de acionamento do cilindro mestre. Tá? A visão infelizmente não é das melhores, mas um erro muito grande, eu mesmo já cometi no meu primeiro Fusquinha, foi no dia que eu descobri que existia uma regulagem nesse pino. Porque eu falei, tá fácil, para que eu vou ficar mexendo nas rodas, ter todo aquele trabalho, se é só colocar o pino mais para dentro, e aí o curso aqui naturalmente vai diminuir. Mas eu fracassei. Por quê? Porque aqui existe o lugar onde apoia o pistão do cilindro mestre, ele tem um furo e é onde pega o pininho, tá? O que acontece? Tem que ter uma folga de 1 a 3 milímetros aqui. Se você deixar com uma folga menor do que isso, quando o conjunto do freio esquenta, ele se dilata e ele começa automaticamente a frear o carro sozinho, tá? E não é isso que você quer. Então ele precisa ter essa folga. E outra coisa, normalmente você pode, no momento que você conhece o teu carro, você pode vir aqui e ver se ele não está regulado também para tirar o cilindro mestre da posição zero dele, do ponto morto, vamos dizer, dele. Qual é o sintoma? Você tá, eu tô andando com o carro, tô nela. E aí? Aí quando eu ando um pouco, esquenta, o freio fica horrível. Você coloca a mão na roda, não tem nenhuma quente. Normalmente a culpa é o pino de acionamento, que ele está muito, ele está mais do que o necessário para dentro. Então a Bianca agora ela vai se posicionar aqui para a gente avaliar isso. Bom, a gente está numa situação bem delicada aqui para mostrar, mas aqui a gente já percebe, olhando essa rosca que tem no pininho de acionamento, ela está completamente recuada, ou seja, ela está para trás, e a gente percebe, ó, infelizmente vocês não vão conseguir fazer essa prova, vocês não têm a sensibilidade que eu estou tendo aqui, mas esse daqui, ó, é o curso morto do pedal, ou seja, a gente tem ali na haste em torno de 5 milímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar ganhar ali uns 3 ou 4 girando essa porca dessa forma aqui e me certificando de que o parafusinho, o pino, tá girando junto, até a gente conseguir completar, eliminar a folga. A gente está indo para a pista de testes e a avaliação está sendo bem positiva do Fusquinha. O motor já está com outro funcionamento, bem mais redondinho, coisa que no momento que a gente estava fazendo ele funcionar para fazer o diagnóstico do sistema de carga estava complicado. Depois
depois da limpeza do carburador e do ajuste do ponto, ele ficou muito bom. Então às vezes a pessoa fala, pô, o 1200 é muito fraco. Não é, que a gente está acostumado a ver aqueles caras roda presa com o Fusquinha 1200 andando pelo canto. Mas a grande verdade é que o 1200 bem regulado anda igual ao 1300. O 1300 meia boca. Tá? Então é mais uma questão de regulagem aí do que de qualquer outra coisa. Claro que o carburadorzinho muito limitado, ele vai restringir o rendimento do motor. Então eu acho que se a sua questão não é originalidade nem nada e tem um 1200, vale a pena de repente colocar um pique 30, eu acho que deve ficar bem bacana. O motorzinho já mostrando toda a saúde dele, apesar de estar um pouquinho acelerado, porque a gente não tinha andado ainda. Então depois que eu chegar em casa, eu acerto de novo a mistura, a marcha lenta, para ele ficar em torno de 800 RPM. O Fusquinha veio muito bem até aqui. O freio, agora sim a gente pode falar que ele está, como é que eu diria, o freio está previsível agora. Você pisa no freio, ele para num determinado espaço. Mais importante do que isso, de forma consistente, porque pior do que você saber que seu carro tem um freio limitado é você ter um freio inconsistente. O que significa? Significa você está andando a 40 por hora, frear, ele para muito bem. Na próxima frenagem ele vai parar no dobro de espaço. Esse, no começo, quando a gente deu a primeira volta, ele estava completamente imprevisível. E agora, só de vir até aqui a pista de testes, a gente já percebeu que ele está bastante consistente. A única restrição que esse Fusquinha tem, e talvez seja o único ponto, vamos dizer assim, considerar, é que os quatro pneus estão muito, mas muito ressecados mesmo. Então isso você percebe, porque o pneu fica mais duro e ele não adere muito bem à estrada. Então o Fusquinha, ele parece que ele está meio que dançando. Mas isso é muito fácil, é só trocar os quatro pneus aí, de repente colocar um radial do Camargo, que o Fusquinha vai ficar maravilhoso. Vamos dar uma volta nele, Bianca? Bom, a gente está triste porque o vídeo está acabando. A gente já fez o serviço que a gente se propôs a fazer na questão do freio. O freio está bem mais progressivo, está reagindo de acordo, respondendo de acordo com a pressão que a gente coloca no pedal, sem susto, sem puxar para nenhum dos dois lados, tá? O motorzinho está regulado, talvez dê para ouvir o barulho no vídeo. Mas eu acho que também triste deve estar o Lucas, porque ele vai ter que colocar o Fusquinha à venda. De qualquer forma, talvez quando vocês assistirem esse vídeo, ele já vai ter vendido o Fusquinha. Caso ele não tenha vendido ainda, a gente vai divulgar o contato que ele quiser. Não, eu não sei e eu não me envolvo na parte comercial, tá? Não sei quanto que ele pensa em pedir, nem conversei com ele a respeito disso. Então isso não adianta você perguntar no vídeo, caso o Fusquinha não esteja vendido ainda, tá? Se ele tiver vendido eu vou deixar avisado na descrição, mas caso ele não esteja vendido, vocês tratem diretamente com o Lucas. Muito obrigado por verem os nossos vídeos, muito obrigado, Lucas, por confiar esse Fusquinha pra gente, que foi um marco aqui no canal, o mais antigo que apareceu até hoje. 1962, esse ano ele completa 54 anos. Então é um Fusquinha que a gente teve muito prazer de trabalhar nele, e a gente tem que tratar um Fusquinha desse
com muito respeito. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha, não deixem de se inscreverem e até a semana que vem com mais vídeos.